Hoje nós vamos falar de uma mulher que ela não significa a esposa tão ideal, mas ajudou muito a Davi no momento de perseguição que ele estava vivendo. Essa mulher se chama Mical, a filha do rei Saul. Vamos ver quais qualidades podemos tirar da vida de Mical, mesmo que ela não tenha sido aquela esposa perfeita. Venha comigo e caminhe com Deus e vamos para mais uma meditação. O tema de hoje é deixar para unir-se. E nós vamos meditar apenas hoje na vida de Mical, porque pudemos extrair, junto com Elizabeth George, desse devocional, algumas qualidades inerentes à vida de Mical, que pode nos inspirar, pois sempre a gente só percebe que há críticas na vida dela, né? Mas, como todas as pessoas, todo mundo também tem qualidades e não somente coisas negativas, situações negativas, né? Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Para quem não conhece bem a história, eu aconselho que leia 1 Samuel, capítulo 19, pode seguir com a leitura aí, né, desde o início e acompanhar para estar mais por dentro dessa história. Conheça Mical, a jovem filha de Saul, primeiro rei de Israel e primeira mulher de Davi, o herói, guerreiro e rei do Antigo Testamento. Veja como foi turbulenta a vida de Mical e Davi. Davi devia se casar com Merabe, a filha mais velha de Saul, mas Saul a entregou a outro homem. 1 Samuel 18:9. Davi devia morrer. Saul exigiu que fosse posto à prova antes do casamento. Teria de matar 100 filisteus e certamente acabaria morto nessa empreitada. Davi, porém, matou 200 filisteus, que eram inimigos do povo de Israel, e não morreu. Davi devia ser assassinado pelo pai da sua noiva. Saul enviou mensageiros à casa de Davi para que o vigiassem e o matassem. Mas Mical agiu rapidamente e ajudou o marido a fugir. Apesar de Mical estar longe de ter sido a companheira ideal de Davi, certamente contribuiu para a realização dos propósitos de Deus ao obedecer a um dos princípios do Senhor para o casamento. A mulher deve deixar pai e mãe para se unir a seu marido, segundo Gênesis 2:24. A vida de Davi foi poupada porque Mical o ajudou a fugir dos mensageiros de seu pai. Em vez de ser um laço para Davi, conforme o pai esperava, Mical foi muito útil para salvar a vida dele. Naquela altura de seu relacionamento com Davi, Mical demonstrou um amor cheio de cumplicidade e de fidelidade ao marido. Reflita sobre a sua lealdade a seu marido. Você lhe dá apoio como líder e provedor do lar? Você evita criticá-lo diante dos seus pais e de outras pessoas? Permanece ao lado do seu marido como forte aliada diante dos pais deles e dos seus? Acompanha seu marido como líder de sua família e na direção que ele escolhe? Você pode cultivar uma união mais sólida com seu marido, com seu querido marido, se, primeiro, falar bem dele. A Bíblia diz que não devemos difamar ninguém, e isso inclui o seu marido. Ver as qualidades positivas dele e não se esquecer de elogiá-las. Orar por ele. A oração muda tanto o marido como a mulher. Muito bem, então nós estamos percebendo aqui que a Bíblia nos ensina, através da vida de Mical, a termos fidelidade com o nosso esposo e lealdade. Isso é muito importante, queridas, porque nos dias que nós estamos vivendo, com esse feminismo tão aflorado, nós precisamos nos atentar
que uma vez que decidimos nos casar, nós estamos ali sendo cúmplices e também ajudadoras do nosso esposo. Que possamos decidir juntas deles, né? Aquilo que é melhor para a nossa família, aquilo que é melhor para a nossa casa, para o nosso lar. Portanto, querida irmã, querida amiga, veja como Mical pôde nos ajudar hoje. Eu não tinha visto por esse lado a vida de Mical, mas fico tão feliz porque Elizabeth George, a autora desse livro, desse devocional, ela tem nos ajudado a ver muitas perspectivas das mulheres, inclusive também as que são negativas, e das pessoas que a gente sempre viu somente o lado ruim, ver o lado bom também dessas pessoas, dessas mulheres. Então, fica aí com esse ensinamento que a Mical pôde nos transmitir, ensinando-nos que nós nunca devemos estar contra os nossos maridos, sim entrar no acordo, sim andar ladeado a eles, porque Deus quer que nós tenhamos um lar que traga segurança para nós, para o nosso casamento e para os nossos filhos também. Amém? Hoje foi o que podemos extrair do ensinamento do devocional de hoje e eu acredito que vai ser muito útil, tanto para as mulheres que já são casadas, quanto para aquelas que aspiram pelo um casamento. Que Deus te abençoe a tua casa, a tua vida e a tua semana. E até amanhã com uma outra mulher.